Olá, Renata. Me conta aí, de onde você está falando comigo? Eu estou falando da capital da Nova Zelândia, em Wellington. Hum? Qual a população daí, para a gente ter uma ideia assim, aproximada? Assim, não precisa ser preciso. Assim. Em torno de 450 mil habitantes, 450, 460 mil. Uhum, Aqui na capital, né? Nova Zelândia, de uma maneira geral, 4 milhões e meio. uhum. Como é que está a situação da Covid aí? Olha, a situação da Covid aqui me parece um pouco mais tranquila do que o que a gente vê ao redor do mundo. Uhum, A primeira-ministra da gente aqui, ela solicitou o isolamento quando a gente tinha apenas 102 casos no país inteiro, né? Então, essa a gente está entrando na terceira semana de isolamento agora. Ela fez o pronunciamento para que a gente entrasse em isolamento no dia 24 de março. E na nossa terceira semana agora a gente está com quase 1.300 casos de Covid e até agora 4 pessoas morreram no país inteiro. Não, é incrível isso. Eu conversei com uma pessoa da Ilha Sul da Nova Zelândia e fazendo comparativos com o nível de clareza de informações que a primeira-ministra, o governo passou para a população, É, questão do embasamento científico, eu fiquei incrivelmente admirado de como soluções simples podem dar tanta segurança para a população. Né? Isso que eu pareceu para mim, parece para você também? com certeza. E eu acho assim, uma das coisas que me deixou extremamente feliz, e eu acho que é por conta da gente ser brasileiro e a gente ver a realidade do Brasil, e óbvio que para mim, por mais que você tente, é difícil não fazer um comparativo. O que mais me causa, como é que eu posso dizer, alegria nesse momento ruim, é saber que opositores políticos, eles esqueceram toda essa rixa nesse momento, entendeu? Eles estão realmente priorizando como é que o país, como é que a população vai sair disso tudo junto, entendeu? Não existe partido A, partido B, não existe eu penso diferente de você. Então, assim, tá todo mundo engajado para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. E uma coisa que eu achei muito interessante da primeira-ministra também é porque todo mundo vai falando, minha gente, você tem que, né, tem que respeitar o isolamento, tem que agir dessa forma, tem que agir daquela. E ela chegou e ela impôs a coisa de uma maneira muito tranquila, porque ela falou assim, olha, nesse momento que eu quero de todos na Nova Zelândia é que vocês ajam como se vocês estivessem contagiados, entendeu? Então, assim, cuidem de vocês e cuidem das pessoas ao redor, como se você tivesse o vírus com você. Então, assim, é atenção redobrada em tudo. Então, isso eu acho que são certas coisas, ela não está tocando terror, entendeu? Ela não está deixando o povo apavorado, ela é uma pessoa muito coerente, ela é muito ponderada, mas ela tem vindo na televisão todos os dias, ao mesmo horário, com a equipe técnica dela, ela vai dando todos os updates do que é que está acontecendo, vai dando direcionamento de como é que o governo está agindo para combater aquilo dali. Então, isso gera uma certa tranquilidade num momento que eu acho que todo mundo fica meio pirado, né? Uma das coisas assim que eu acho que aqui está acontecendo muito é que nessa divergência de opiniões, porque não é embasamento científico, não é nada assim, aí entra-se num delírio de fuga da realidade, assim, Com certeza, Elaine. fuga de medo, assim, de não saber lidar com a situação, de negação. Com Então, certeza. cria um mal-estar muito maior do que a coisa é, de fato. E, assim, tem É. várias cidades do Brasil que ainda não tem um número de casos tão grande, mas tem alguns pontos que já está em uma situação mais alarmante. Ainda mais Uhum. assim, se aqui tiver a questão do nível de pobreza, de favela, né?
Então, assim, pode ser uma É coisa minha preocupação. É, muito difícil. é a minha preocupação. Tem uma pergunta que eu sempre faço que para você deve ficar bem óbvio, né? Qual a importância de se manter a quarentena? É uma questão, eu acho que a quarentena, ela mais do que preservar o seu próprio bem-estar, eu acho que a quarentena lhe põe a responsabilidade de que você tem a obrigação de cuidar e de zelar pelos outros. Eu acho que, para mim, isso é a maior lição da quarentena. Você não pode aplicar, você não pode ser egoísta num momento como esse. E eu acho que isso fica muito claro, né? Você tem que saber que tudo o que eu faço vai implicar direto ou indiretamente nas pessoas que estão ao meu redor. Ou não, ou pode ser de um grupo muito maior, né? Não somente as pessoas que vivem comigo, que estão muito próximas de mim, mas que afetam as pessoas que estão ao meu redor de uma maneira geral. O que você tem feito durante a quarentena para manter, vamos dizer, uma energia boa, um bem-estar, ou está focando nas oportunidades assim, que esse momento pode lhe abrir? Por incrível que pareça, Hilário, e para minha enorme surpresa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, eu sempre gostei muito de sair, eu não sou uma pessoa de ficar muito em casa, apesar de gostar da minha casa, eu gosto de movimento. Então eu achei, quando houve essa imposição da quarentena, eu achei que fosse uma coisa muito complicada para mim. Eu achei que eu não fosse aguentar. Agora a gente está na terceira semana e eu tenho que dizer para você que eu estou impressionada com a maneira como eu tenho lidado com isso. Eu acho que na minha cabeça, e eu não sei se você sabe, eu sofri um câncer, né? Há 3 anos atrás. E eu acho que, para mim, eu tenho aplicado a mesma lógica. Eu não tenho alternativa. Não tem para onde correr. Essa é a realidade. Como é que você vai lidar com ela da melhor maneira possível? Eu não quero entrar em pânico. Eu não estou me alimentando de notícias o dia inteiro. Então, o que é que eu faço? Eu começo meus dias de uma maneira normal, eu não tenho dormido até tarde, eu acordo de manhã, eu faço uma meditação, eu leio o mínimo de notícias possível. Eu não tenho lido a respeito, principalmente que a gente está vivendo um momento de fake news, a gente não sabe o que confiar, que tipo de fonte confiar ou não. Então, eu eliminei praticamente. Eu vejo de vez em quando tem um update aqui, porque o governo tem uma página que eles colocam todas as informações, todos os updates diários. Então, naquela página eu leio, tá, agora a gente está foram descobertos mais 45 casos, tem 2 pessoas na UTI, mas assim, eu estou me atendo a isso. Porque o que eu percebo para mim nesse momento é que eu tenho que entender a minha responsabilidade nesse processo. Então, qual é a maneira que eu posso cooperar para que esse processo continue de uma maneira, né, como é que se diz, com sucesso, e qual é a maneira que eu posso contribuir para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho falado com muita gente que está visivelmente perturbada. Então, eu acho que essa é a minha responsabilidade, é chegar nesse momento e dizer, olha, faz a tua parte, né? Porque eu acho que esse é um momento que a gente tem que ser muito consciente de tudo que se faz, de tudo que se faz, de tudo que se diz, de tudo que você passa para as pessoas. Eu acho que esse momento, mais do que qualquer outra coisa, está mostrando que a gente anda muito carente de tudo, né? A gente está muito carente de tudo. Então, eu acho que é uma oportunidade extraordinária para que as pessoas que têm um pouquinho de sanidade possam passar para as outras pessoas que é um mal necessário, não tem para onde correr agora. Não adianta estar julgando se o vírus foi criado em laboratório, o que é, se é culpa de quem. Não, aconteceu.
E quando acontece, você tem que saber o que é que você tem que fazer de agora em diante. Não adianta ficar procurando culpado, não adianta ficar apontando, não adianta ficar dizendo que não sei quantas pessoas, milhões de pessoas vão morrer. Tenta fazer o que você pode fazer e faça com muito empenho, faça com muito cuidado. Essa é a minha maneira de lidar com tudo isso. Mas eu tenho meditado, eu tenho lido coisas que eu acho que são mais edificantes, eu tenho escutado bastante música que alegra a minha alma, eu tenho tomado bastante sol no meu quintalzinho aqui, então todos os dias eu estou indo para o quintal, eu faço minha meditação, eu faço um pouquinho de exercício e eu pego alguns minutinhos de sol e isso me reenergiza todos os dias. Você já enumerou diversos itens que eu vivo dizendo, porque é muito interessante, às vezes, nós que trabalhamos nessa área, temos essa importância, principalmente dessas atividades básicas, né? Mas aí pessoas comuns olham, fazer exercício, fazer uma meditaçãozinha, aquela coisa que parece que todo mundo sabe, mas não faz com consistência e persistência, daí não tem os resultados. E é muito Com certeza, Hilário. vem e pontua isso diretamente. A dieta de informação, parar de você ficar procurando culpado, né? Assim, a própria responsabilidade. Uma coisa que você levantou aí de solidariedade e de cuidado com o outro. Né? Ter consciência sobre o processo que você pode fazer, edificar a mente, edificar a construção social. Né? Isso é muito legal. Com certeza, com certeza. E eu acho que, assim, para mim, por mais horroroso que possa soar, tem sido um momento em que eu me encontro muito agradecida. É meio maluco, né? Mas, assim, eu estava falando com uma prima minha hoje, eu disse, é muito louco tudo isso, mas eu todos os dias eu acordo e meu coração se enche de gratidão. Porque eu acho que esse momento também reflete muito as suas escolhas pessoais. O que é que você escolhe para a sua vida? É uma coisa que eu falo para o marido aqui, né? Porque eu estava comentando com ele, eu disse, já pensou quem vive mal dentro de um relacionamento e se sente hoje obrigado a ficar dentro de casa 24 horas por dia com uma pessoa que você não quer? Já imaginou quantas famílias têm filhos que não quiseram, né, que não foram desejados, que não foi uma escolha do coração, uma escolha de verdade, mas talvez uma imposição social. E eu fico imaginando como todo esse povo tem passado, porque aqui a gente tem alguns amigos que estão sofrendo horrores porque eles estão tendo que ficar com os próprios filhos. Vê que coisa mais louca, Hilário. Tem gente sofrendo com os companheiros. Então, assim, eu acho que esse é um momento que você percebe o quanto as suas escolhas diárias lhe afetam. E agora é um momento que você vê isso maximizado, né? Isso porque é legal de que você está ressaltando, porque você está exemplificando na prática não só a questão das escolhas, das afirmações, do que eu quero para a minha vida. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a pessoa, aquela coisa, eu sei disso, mas agora sim está explícito. Né? E assim, tem dados horrorosos sobre isso. Assim, de dados de violência contra a mulher, como isso cresceu enormemente. Criança também, pois é. Adolescente. O número de divórcios em algumas regiões, tipo o Wuhan, cresceu 50% do que anteriormente. Eu li. Então, é bem interessante isso, de como as pessoas levavam a vida mais ou menos, ou até menos, e estavam confortáveis nessa zona muito ruim, mas estava legal. Vou levando, empurrando com a barriga aí, porque... Eu acho que as pessoas, em um determinado ponto de vida, elas ficam inertes, né? Elas acham que em um dado momento, eu não posso fazer muito, né? Então fica aí. Eu não amo meu marido, mas
fazer o que é essa altura da vida? Vou deixar, né? Então, são todas essas coisas que eu acho que a gente tem que perceber. Eu não tenho controle sobre tudo o que acontece na minha vida, mas eu tenho controle sobre algumas coisas que são extremamente importantes. Então, assim, eu tenho que saber escolher o que é que eu quero escutar, eu tenho que saber o que é que eu quero ler, eu tenho que saber com quem que eu quero andar, eu tenho que saber qual é o alimento que eu quero para o meu corpo, entendeu? Eu tenho que saber qual é a dieta que eu tenho que entendeu? Que administrar para mim, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. Então, essas coisas estão diretamente ligadas a você. Ninguém pode escolher isso por você. E eu acho que esse momento, ele bota muito isso para fora, né? O que é que você está fazendo com a sua vida? É um momento de reflexão. Talvez essa seja a maior de todas as oportunidades que cada ser humano que está passando por isso tem, sempre tomar ciência sobre as próprias escolhas. E eu acho que talvez seja por isso que eu esteja tão grata, porque assim, eu estou vendo nesse momento um momento que eu posso. É a mesma coisa do meu processo quando eu tive doente. Tipo assim, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que é um processo inegável que você tem como uma oportunidade de crescimento pessoal. E aí está na tua mão. O que é que tu escolhe? Eu escolho crescer. Eu escolho crescer. E quando eu falo em crescer, o meu crescimento na minha cabeça é um crescimento espiritual, é um crescimento de maturidade, entendeu, Hilário? Então, isso me deixa muito, muito bem. Perfeito. Acho que a gente já pode se despedir por aqui, que o recado foi muito bem dado. Foi, a mensagem veio. A mensagem veio. Só não vai Que pegar coisa quem boa. quiser. Eu não preciso nem Que coisa, recalcular aqui, que é muito fácil. que coisa boa. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Muito bem. Eu vou Que bom. parar aqui e a gente continua um pouquinho.